Ela se chamava Larissa e não era qualquer funcionária. Em quase 8 anos de empresa, ela foi aquela que abria a sala antes mesmo do sol nascer. Aquela que dizia "eu faço" quando todos recuavam. Aquela que aprendia sozinha o que ninguém ensinava, que cobria férias dos outros e sorria mesmo sob pressão. Enquanto muitos batiam ponto por obrigação, Larissa vivia como se aquele crachá fosse um pacto com o próprio destino. Por isso, quando a vaga de gerência foi aberta, ninguém duvidava. Ela era a escolha óbvia, mas tudo mudou num silêncio gelado de uma sala de reunião. O diretor cruzou os braços, desviou o olhar e, sem sequer dizer seu nome, soltou: "Achamos melhor escolher alguém com mais estabilidade." Era um código mal disfarçado. Larissa estava grávida de 3 meses. E eles sabiam. O sorriso que ela carregava por saber que teria um filho virou uma âncora no peito. Sentiu a sala girar, mas não deixou uma lágrima cair. Em vez disso, levantou. Com os olhos firmes, encarou aquele homem, aquele cargo, aquela empresa. E com a voz firme, disse: "Vocês vão se arrepender disso." Era uma frase carregada de dor, sim, mas também de promessa, de fogo, de quem não ia aceitar ser empurrada para o canto por carregar uma vida no ventre. O silêncio que tomou a sala depois daquilo foi mais alto que qualquer discussão. E ao sair dali, Larissa não era mais funcionária da empresa. Mas já não era mais só isso também, ela era agora o início de uma revolução. Após aquele confronto, Larissa não teve tempo de se perder em lamentações. No dia seguinte, o celular tocou e uma tempestade de mensagens invadiu a caixa de entrada, todas com uma única pergunta: "Você não vai aceitar?" Mas Larissa já tinha tomado sua decisão. Ela não queria a promoção deles. Não queria que sua vida profissional fosse definida pelo fato de estar grávida. Ela queria mais. Sabia que era capaz de muito mais. O que ela precisava agora era mostrar a si mesma que poderia recomeçar. Larissa passou as semanas seguintes refazendo sua rotina. Com o peso da rejeição, não demorou para que a ideia de abandonar tudo surgisse. Mas ela não era de desistir fácil. Ao invés de se afundar em frustrações, focou sua energia no que sabia fazer melhor: trabalhar. Cada hora, cada minuto dedicado ao seu crescimento, à sua visão de futuro, era uma forma de gritar contra aquele sistema que insistia em subestimá-la. Ela mergulhou em livros sobre liderança, fez cursos online de gestão e começou a escrever seus próprios projetos, desenhando com clareza a empresa que ela fundaria. Durante a noite, quando o sono não vinha, ela refletia sobre os erros que já cometera, sobre os medos e as incertezas do futuro, mas nunca deixou de acreditar que havia algo maior esperando por ela. A gravidez a tornava mais forte, mais determinada, mais consciente do que queria para si e para seu filho. E assim, em meio aos desafios e noites mal dormidas, Larissa começou a construir, pouco a pouco, o que mais tarde se tornaria uma das maiores multinacionais do mercado. Mas, por enquanto, estava apenas começando. A jornada de Larissa não foi fácil. Nos primeiros anos, ela enfrentou uma série de obstáculos que a maioria das pessoas não veria como possível de superar. Havia momentos em que ela acordava no meio da noite, o medo batia forte e a dúvida sobre o futuro da sua empresa parecia insuportável. Ela sabia que o tempo não era seu aliado, mas ela também sabia que o que estava em jogo era muito maior do que uma simples conquista profissional. Estava em jogo o futuro de seu filho, o sonho de mostrar que as dificuldades podem ser superadas com perseverança, fé e trabalho árduo. Não foi um caminho suave, e muitos acreditavam que ela estava louca por tentar. Amigos diziam que ela deveria voltar ao mercado de trabalho convencional, deixar de lado essa ideia de ser sua própria chefe.
Mas Larissa nunca foi de seguir a opinião dos outros, principalmente quando se tratava de algo tão pessoal. Ela se manteve firme e focada em sua missão, sem se deixar abalar pelas palavras de quem não acreditava nela. Com o passar do tempo, a empresa começou a crescer, e a cada novo cliente, a cada novo contrato fechado, a confiança de Larissa aumentava. Sua visão estava se tornando realidade e ela estava provando para si mesma que não era a maternidade que a limitava, mas sim o medo de arriscar. Ela aprendeu a equilibrar a gestão da empresa com os cuidados com seu filho, descobrindo que a habilidade de ser uma mãe atenciosa e uma empresária implacável não eram mutuamente exclusivas, mas na verdade se complementavam. As noites sem dormir agora eram trocadas por noites de estratégias e planejamento, onde Larissa via o futuro se desenhando diante de seus olhos. Ela não estava mais à margem da empresa. Ela era a protagonista da sua própria história de superação. Com o passar do tempo, a história de Larissa começou a se espalhar. Seu nome já era conhecido em círculos empresariais, mas o verdadeiro reconhecimento veio quando ela foi convidada para uma palestra sobre mulheres empreendedoras. Não era só uma palestra comum, era um evento de grande porte, com empresários renomados e líderes de mercado. Larissa, que antes havia sido ignorada e desacreditada, agora estava no centro das atenções, compartilhando sua experiência com uma audiência atenta e admirada. Ela falou sobre os desafios de ser mãe, empresária e mulher, sem nunca cair na tentação de se vitimizar. Sua fala era clara e assertiva, cheia de coragem e verdade. A plateia se emocionava ao ouvir sobre a coragem dela em abrir a própria empresa, sobre as noites insones e os momentos de dúvida, mas ao mesmo tempo eles se viam na sua história. Era um reflexo de luta, de batalha, de não desistir diante das adversidades. Quando a palestra terminou, aplaudiram de pé. Não foi apenas pelo conteúdo, mas pelo exemplo de alguém que soubera como transformar um sonho em realidade, com foco, resiliência e fé. A partir dali, as portas começaram a se abrir. Grandes investidores começaram a olhar para Larissa não apenas como uma mulher empreendedora, mas como uma visionária. A ideia dela, que antes parecia uma loucura, agora era considerada uma solução inovadora no mercado. Sua empresa, que começou pequena, agora estava começando a expandir para mercados internacionais. Larissa sabia que o caminho à frente seria árduo, mas estava mais preparada do que nunca. Ela já havia superado o que parecia impossível e nada, absolutamente nada, poderia pará-la agora. O sucesso de Larissa continuava a crescer de maneira impressionante. Com a empresa se expandindo, ela não apenas se tornou uma figura respeitada no mundo dos negócios, mas também um exemplo inspirador para milhares de mulheres que, como ela, haviam sido desacreditadas ou deixadas para trás. Seus investimentos estavam agora em várias áreas de tecnologia e inovação, e ela, que uma vez havia sido rejeitada por estar grávida, estava criando um impacto significativo no mercado global. No entanto, Larissa sabia que seu trabalho não havia terminado. Ela sentia que sua missão ia além do sucesso pessoal ou financeiro. Ela queria criar um legado, algo que fosse além de números e resultados. O que ela queria era transformar a vida de outras mulheres, mostrar que elas também poderiam ter seu lugar no mundo corporativo sem precisar abrir mão de seus sonhos ou da sua maternidade. Ela começou a criar programas de mentorias, oferecendo apoio a outras mulheres empreendedoras e fornecendo as ferramentas necessárias para que elas superassem os obstáculos que o mundo muitas vezes colocava à frente delas. E não parou por aí. Larissa sabia que a verdadeira medida do seu sucesso seria o impacto positivo que ela teria nas pessoas ao seu redor.
o modo como ela ajudaria outras mulheres a se levantarem, a conquistarem seus próprios objetivos. E assim, dia após dia, sua história se espalhava, e mais mulheres se viam inspiradas por sua coragem, sua perseverança e sua capacidade de transformar obstáculos em trampolins para o sucesso. Se você também se sente tocado por essa história de superação e acredita que a sua própria jornada pode ser diferente, inscreva-se no canal e continue acompanhando. Não deixe de compartilhar suas histórias de superação nos comentários. Quem sabe sua experiência possa inspirar outras pessoas também. Vamos juntos nessa caminhada. Finalmente, chegou o dia que Larissa nunca imaginou que aconteceria. Depois de anos de batalha, desafios, vitórias e derrotas, o grande evento que celebraria sua ascensão finalmente chegou. Ela foi anunciada como a CEO de uma multinacional. Ao subir ao palco diante de uma plateia cheia de empresários, investidores e executivos, Larissa pensou em tudo o que havia superado. Lembrou-se da sua gravidez, da rejeição de seus colegas de trabalho, da luta para ser reconhecida, das noites sem dormir, dos sacrifícios feitos para manter o equilíbrio entre ser mãe e empresária. E ali, naquele momento, ela sabia que tudo havia valido a pena. Ela não estava ali para provar algo a alguém, mas para provar a si mesma que seus sonhos eram maiores do que qualquer obstáculo. Larissa fez um discurso emocionante, contando sua história, a jornada de superação que a trouxe até ali. Falou sobre a importância da resiliência, da fé em si mesma, de acreditar no impossível, mesmo quando todos ao seu redor dizem que não vai dar certo. A plateia aplaudiu de pé, não apenas pela sua vitória, mas pelo exemplo de força, coragem e determinação. Mas o que realmente tocou os corações de todos foi o final do seu discurso, quando ela olhou para os seus filhos na plateia e disse: "Nada é impossível. Se eu conseguir, qualquer mulher pode. Nunca desistam de seus sonhos." E assim, com uma reviravolta impressionante, Larissa se tornou não só uma CEO de sucesso, mas uma inspiração para milhares de mulheres em todo o mundo. Sua história não era apenas sobre ser uma empresária vitoriosa, mas sobre ser alguém que, ao ser rejeitada, soube transformar cada não em um trampolim para um sim ainda maior.